Você já se perguntou por que as pessoas se incomodam tanto contigo às vezes? Ou por que já recebeu ofensas de um modo tão à toa? E por que, mesmo sendo à toa, você se afetou com aquilo? Será que realmente era verdade o que falaram? Ou você só não estava com a mentalidade certa para digerir tudo aquilo e não levar para o lado pessoal? Bom, normalmente é a sua falta de mentalidade. Porque uma coisa te garanto, boa parte das provocações são só besteiras dos outros. Por isso, quer aprender agora a atingir um nível de pensamento e atitude que absorva tudo de ruim que os outros jogarem contra ti, todo esse peso, críticas, sabotagens, e transformar todos esses elementos aparentemente ruins em algo bom, em motivação, força, raciocínio, visão, quer realmente alavancar a sua vida a ponto de não se afetar com mais nada? Então vamos ao que interessa. Por que te ofendem? Quando você compreende a justificativa por trás de uma provocação, você para de levar para o lado pessoal. Pois entenda uma coisa, aquele que ofende não tem nada de importante para fazer. Já que, se estivesse ocupado, se tivesse uma função vital em algo, se obtivesse um propósito, você acha mesmo que ele pararia tudo o que está fazendo de importante para observar a sua vida e tecer toda uma crítica, tentando chamar a sua atenção, tentando te perturbar de um jeito tão à toa? Não. Quem é ocupado, quem tem um propósito e um bom valor na vida, não para provocar ninguém, porque está de bem com a sua própria vida. Logo, a primeira coisa que deve entender é isso. Quem aponta o dedo para você, quem te provoca de múltiplas formas, é porque está de mal com a vida. É alguém frustrado. E pelo fato de estar frustrado, tentará te frustrar também. Porque o indivíduo que está quebrado, no geral, em boa parte dos casos, infelizmente, em vez de se corrigir, em vez de arrumar a vida, decide só ficar ali, tentando quebrar os outros também. Aquele que já desistiu de uma vida melhor, só quer impedir agora que os outros tenham essa vida boa. Infelizmente é uma mentalidade podre que faz parte da cabeça de muita gente por aí, principalmente aqui no Brasil. Então, as críticas, ofensas, provocações que receber não terão verdade alguma. Claro que serão feitas no intuito de te provocar, então misturarão algum fato sobre a sua vida que já sabem com alguma mentira absurda. Mas, no fim, não terá nenhuma verdade absoluta naquelas palavras. E você mesmo sabe disso. Só não pode deixar o seu ego se influenciar demais. E como disse, você tem que entender o porquê a pessoa te ofende. E aí está o principal. Querem te impedir de avançar porque eles já não conseguem obter esse avanço. Aliás, por mais que seja uma crítica bem detalhada, por mais que a pessoa apresente alguns bons argumentos para tentar te dissuadir, analise bem. E o principal, ela é realmente uma autoridade para te criticar? Alguém que sabe o que está falando? Pois uma coisa é um empresário extremamente bem-sucedido te dar um conselho real sobre o seu negócio. Outra é uma pessoa que nunca empreendeu na vida querer dar palpite, cuidar da sua vida. Entende? Enfim, quando te ofenderem ou criticarem, em vez de olhar diretamente para a crítica ou a provocação, olhe bem para os detalhes do que a pessoa disse e da pessoa em si, além de pensar sobre o porquê te disse isso tudo. Porque com essa análise, com esse raciocínio, de forma calculista e não emocionada, você entenderá que em boa parte dos casos não há fundamento no que te disseram. E você não precisará discutir nem retribuir a ofensa, muito menos dar satisfação e se explicar. Apenas deixe a pessoa achar que você se influenciou negativamente com aquilo.
Deixe ela pensar que você sentiu, não que você demonstrará reação, mas apenas saia, sem comentário, no silêncio, e oculte-se. Pois o bom desses insultos e palavras sem fundamentos, que os outros expressam, é que você descobre quem no fim se aproxima apenas para te desmotivar e tentar de alguma maneira te sabotar. Você entende que muitos que eram próximos não necessariamente queriam o seu bem pra valer. Então não leve para o lado pessoal. Apenas enxergue essas ofensas como sinais. Sinais para revelar a maldade e ódio alheio, como também compreender que você está no caminho certo. Pois se está incomodando os medíocres a ponto de gritarem contra você e te ofenderem, é porque está próximo de alcançar uma vida melhor. Enfim, só não dê meia volta por conta desses gestos e atitudes ridículas dos outros. Pelo contrário, continue até mais motivado do que antes. Mente sem inseguranças. Em um ambiente escuro, você andará sem muita firmeza, com receio de tropeçar em algo ou de esbarrar em algum obstáculo. E um simples barulho pode te assustar e fazer com que a sua imaginação pense em coisas que obviamente não são reais. Mas o escuro te faz de algum modo pensar que é. Imagine essa situação, que provavelmente já esteve, e agora pense sobre uma mente insegura, que não há clareza sobre o que quer e nem sobre quem é. Qualquer coisa desmotivadora, qualquer dificuldade, que não é nada demais, e você já pensará que é muito, que é impossível, que você realmente não consegue. Assim como o barulho que no escuro te faz imaginar coisas irreais. A insegurança da mente te faz acreditar que você não é capaz, que não é o bastante, que não deve continuar, quando na verdade tudo o que precisava era justamente persistir. E quando os outros comentam negativamente sobre ti, e quando relatam sobre o seu fracasso, você já se desestabiliza totalmente. Porque não há certeza sobre você para de fato te proteger dessa falação alheia. Afinal, quando você sabe sobre o seu potencial, quando entende as suas possibilidades e quem deve se tornar agora, nada irá te desestabilizar. Pois a certeza da mente te dá a firmeza de cada passo que der. Agora, quando há apenas insegurança, você temerá cada passo, se deixando afetar por tudo, já que uma mente vazia de certezas será uma mente atormentada por dúvidas. Logo, cultive o autoconhecimento de uma vez por todas. Entenda as suas falhas, para que saiba exatamente as únicas coisas que podem realmente te afetar. Compreenda também suas qualidades para que torne a si mesmo o seu melhor aliado. E detalhe bem os seus planos, tendo certeza do que deve fazer em cada etapa, para que ninguém te convença do contrário com papinho besta. É assim que você vai clareando o seu caminho e se livrando dessa escuridão das inseguranças. É uma questão de compreensão própria sobre si mesmo e o seu caminho, além de colocar o seu potencial em prática, para cada vez mais visualizar até onde as suas habilidades te levam. Afinal, é como um indivíduo que é inseguro na hora de se expressar. Ele continuará com essa dúvida em relação à sua comunicação se simplesmente não colocar em prática a comunicação. Sério, pare de ter medo de falhar, porque você não tem nada a perder, ainda mais se estiver no início do seu caminho. Então erre qual é o problema e deixe os outros falarem o que quiserem. Porque o que deve se atentar é somente no seu progresso, nas suas tentativas, no que você conquistou naquele momento mesmo que tenha caído. Olhando para esses pequenos avanços e entendendo as suas falhas, você certamente ganhará cada vez mais autoconfiança, além de melhorar em suas habilidades. E quanto mais certezas e confiança obter, menos os elementos externos te afetarão.
Aqueles que falam, mas não sabem de nada. Existem pessoas que não é nem por mal, mas só sabem dar palpite furado. Não conseguiram nada na vida, não aprenderam muito ao longo dos anos, e as suas mentes estão praticamente programadas para a mediocridade, para pensar e enxergar de forma rasa. E não é que são ignorantes no sentido ruim, mas são sim ignorantes por conta da falta de esforço, da falta de cuidado próprio. Gente que simplesmente nem sabe o quanto desperdiçou de vida. E você deve ter gente assim em sua família, entre conhecidos, entre colegas de trabalho, e muitos, por não enxergarem as próprias limitações, se consideram, por incrível que pareça, inteligentes. Ou pessoas que entendem das coisas só por conta da idade ou da experiência. E vão te encher de conselhos, palpites, perguntas, apontarão para atitudes suas, dizendo que você está errado, que deveria rever isso e aquilo, até te julgarão. Mas como já disse, nem é pela maldade, é só a grande ilusão que a pessoa se enfiou ao longo dos anos. E óbvio que gente assim, apesar de não fazer na maldade, elas testam a sua paciência, testarão e muito. Mas entenda apenas essa circunstância, é uma ignorância que já assolou suas racionalidades. E o que falarem você deve escutar, mas nunca levar para o lado pessoal, e nem levar tão a sério. É deixar para lá, fazer com que elas pensem que estão na razão e seguir o seu rumo, e o seu aprendizado com base na sua razão. Porque quem está aí todo afundado, todo iludido, querendo comentar algo sobre a sua vida, tenha pena, é só o que resta sentir. E para o bem da sua sanidade, não pare para discutir. Às vezes até concorde de uma vez, para já cortar a conversa, e é isso. Diplomacia e siga em frente. O que você não pode é gastar paciência nessas horas. Então, se finja de bobo, agradeça pelo conselho, deixe a pessoa ter razão e siga o teu rumo em silêncio. É a atitude mais inteligente que pode fazer no meio da ignorância. Tudo que der errado tem um motivo. Nem sempre são as pessoas ao redor que te atrapalham. Em muitos casos é você mesmo, com o seu jeito de achar que tudo é um problema, quando na verdade são até soluções se você enxergar com mais calma e dedicação. Porque sim, tem muito problema na sua vida que te ensinará algo que lá na frente será de extrema importância para ti, que te ensinarão habilidades e moldarão certos fatores em sua mente, que depois, em uma dificuldade mais complexa, você tirará de letra, pois aprendeu nesse momento em vez de reclamar. Até porque é isso, não é? A maioria reclama, tenta desviar do obstáculo, ignora o problema e vida que segue, achando que está tudo bem. Mas quando a vida cobra depois, não sabem, estão totalmente despreparados. E a queda é ainda pior. Então não desvie de problemas, não reclame, não se exponha, nem pareça irritado para os outros. Haja na calma, na maturidade, sem bancar o mimado. Eu entendo, você queria que desse certo, mas a vida te disse não. Só que ela te disse não por uma razão. Então cale a boca e aprenda, não é para ignorar e achar que é o inteligentão fazendo isso. Não é para reclamar e só acumular irritação em ti. É para solucionar com calma e humildade cada circunstância dessa que a vida te coloca. Porque os problemas não estão ali à toa, não é para te afetar ou prejudicar. Dificuldades, no geral, servem para te testar, moldar, te fortalecer tanto mentalmente como também fisicamente. E pode ter certeza que se no início do caminho você topou com um problema de determinado tipo,
é porque lá na frente haverá um problema ainda maior que, se você não aprender com esse primeiro, cairá depois com aquele. Entende como a vida funciona? Sendo assim, tenha uma mentalidade de ferro. Não de simplesmente fingir que nada te afeta, mas de enxergar as coisas de um jeito que não te afetarão. De aprender com a realidade, encontrando solução e evolução em cada problema que a vida te oferecer. Porque beleza, pode ser chato, mas é tudo voltado para o seu desenvolvimento. Isso eu te garanto. Sem contar que, se algo deu errado, é até bom para você largar essa sua autoconfiança excessiva e começar a se analisar. Lembrar que tem esse poder, entendendo falhas, possíveis erros, um raciocínio que talvez ainda não enxergue com tanta clareza. Olhe para si mesmo, porque, lembrando, você pode se sabotar bem pior do que os outros tentarão. Sua fragilidade é a sua responsabilidade. Bom, por último, não jogue a culpa nos outros. Ah, estão falando isso de mim? Me desconcentrei e falei. É culpa dos comentários. É culpa das críticas que colocam sobre meus ombros. Ah, essa pessoa torceu contra mim, foi a inveja dela que me fez perder tal oportunidade. Esses indivíduos não queriam meu sucesso, certeza que alguém me sabotou. Sabe, as pessoas vão torcer contra. Tentarão sim em alguns momentos te atrapalhar ou sabotar, dificultando seu rumo com alguma questão. Existirá a inveja também te cercando. Mas, no geral, diria que 80% de todo o seu rumo é responsabilidade totalmente sua. Tem sim esses 20% ou menos de circunstâncias que você não pode controlar. Existe de certa forma um fator de sorte e azar, mas é mínimo. Como também o efeito negativo que as outras pessoas podem impor no seu caminho. É mínimo. E se você fizer os 80% corretamente, bem feito, pode até demorar um pouco mais para algum momento de azar ou sabotagem de alguma pessoa, mas no geral você vai chegar aonde planejava. Então, se 2, 3 anos passaram e você não está conseguindo alcançar o teu planejamento, ou o teu plano é irreal e você em si planejou mal, ou você está errando e não quer enxergar isso. Vai por mim. Se existe alguém que você deve culpar em momentos de falha, é você mesmo. Para que entenda aonde errou, para que compreenda a sua falta de visão, para que analise bem aonde se encontra sua principal falha ou imaturidade. É você, com você, em boa parte das vezes. Porque sim, as pessoas podem te afetar, se você não tiver a mentalidade correta. Mas entenda uma coisa, se você não tiver a atitude correta, é você quem se afetará. Enfim, só pare de jogar a culpa nos outros. Existem sim inimigos ao seu redor. Pessoas hostis que não querem o seu bem. Mas o principal, que deve tomar cuidado para valer, é sempre consigo mesmo e as fragilidades que moram em você. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado, e se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.